Há dias em que a alma parece cansar antes mesmo de o corpo acordar. Dias em que a mente parece um oceano em fúria, onde cada pensamento vira uma onda tentando te arrastar para baixo. Nesses momentos, tudo o que você quer é respirar. Mas até o ar parece pesado. Você tenta se manter firme, tenta se convencer de que é só uma fase, que vai passar. Mas o coração não obedece à razão. É nesse tipo de silêncio interno, quando o mundo inteiro parece distante, que surge uma pergunta que poucos ousam fazer a si mesmos. Por que eu ainda estou lutando? E é aqui que nasce a verdade mais humana de todas. Ninguém sai ileso da vida. Mas há algo que poucos percebem. Existem verdades escondidas no meio da dor. Verdades que não curam de imediato, mas trazem calma, mesmo no caos. Talvez você esteja ouvindo isso enquanto tenta se reerguer. Talvez tenha perdido alguém, algo, ou até uma parte de si. Mas independente do motivo, há algo em você que ainda busca equilíbrio. E é sobre isso que este vídeo é. Não sobre eliminar a dor, mas sobre entendê-la a ponto de transformá-la em sabedoria. Essas 3 verdades que você vai ouvir não são fórmulas mágicas. Elas são pontos de ancoragem para quando tudo parecer girar rápido demais. São como pequenas luzes no meio da tempestade. E se você ficar até o fim, talvez perceba que o alívio que procura nunca esteve fora, mas silenciosamente dentro de você. A calma que você busca não é a ausência de turbulência. É a consciência de que, mesmo em meio ao caos, você ainda pode respirar, sentir e continuar. Momentos difíceis não pedem licença para chegar. Eles simplesmente acontecem. E quando acontecem, desmontam a ideia confortável de que a vida segue uma linha reta, previsível, justa. O ser humano cresce acreditando que a estabilidade é o estado natural das coisas, que o equilíbrio é permanente, que se tudo estiver certo, a dor não terá espaço. Mas essa é uma das maiores ilusões que aprendemos sem perceber. A vida não se move em linha reta. Ela pulsa, oscila, contrai e expande. E é exatamente nessas oscilações que surgem os momentos difíceis. A dificuldade não é o sofrimento em si. A dificuldade é não saber o que fazer com ele. Quando algo dói, a primeira reação quase sempre é resistir, negar, fugir, distrair-se. A mente tenta criar atalhos para escapar do desconforto, como se a dor fosse um erro que precisa ser corrigido rapidamente. Mas, filosoficamente, a dor não é um erro. Ela é uma linguagem. Um sinal de que algo importante está acontecendo dentro de nós. Momentos difíceis revelam aquilo que estava adormecido. Eles expõem fragilidades que ignorávamos, questionam certezas que pareciam sólidas, e nos colocam frente a frente com perguntas que evitamos por anos. Quem sou eu quando tudo desmorona? O que permanece quando o controle desaparece? O que realmente importa quando as distrações perdem o efeito? A calma que tanto buscamos nesses períodos não surge da ausência de problemas, mas da mudança de perspectiva. Ela nasce quando entendemos que sofrimento não é punição, e sim parte inevitável da experiência de existir. Não como algo cruel, mas como algo profundamente humano. A filosofia sempre tentou responder isso. Não como evitar a dor, mas como atravessá-la sem perder a si mesmo. Quando você aceita que momentos difíceis fazem parte do ciclo natural da vida, algo muda. A luta interna diminui. A cobrança excessiva cede espaço à compreensão. Você para de se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E começa, ainda que timidamente, a perguntar, o que isso está tentando me ensinar? Esse deslocamento interno é sutil, mas poderoso. É nele que a calma começa a nascer. Porque a maior parte do sofrimento não vem do evento em si, mas da interpretação que fazemos dele, do medo do que ele representa, do apego à ideia de que as coisas deveriam ser diferentes do que são agora. A filosofia nos lembra que o controle absoluto é uma fantasia, que a impermanência não é ameaça, é lei. Que tudo o que começa, muda. Tudo o que muda, termina. E tudo o que termina, abre espaço para algo novo. Momentos difíceis, então, não são interrupções da vida. Eles são a vida, em sua forma mais crua e honesta. A calma não surge quando tudo se resolve, mas quando você percebe que pode continuar mesmo sem respostas definitivas. Quando entende que não precisa ter certeza de tudo para seguir. Quando aceita que existir é caminhar, muitas vezes, no escuro. E é exatamente por isso que certas verdades, quando finalmente compreendidas, não eliminam a dor, mas a tornam suportável. Elas não prometem felicidade imediata, mas oferecem algo mais raro: serenidade no meio da instabilidade.
Essas verdades não são externas. Não dependem das circunstâncias. Elas não mudam o mundo, mas mudam a forma como você habita o mundo. E quando isso acontece, a calma deixa de ser algo distante e passa a ser uma possibilidade real, mesmo em dias difíceis. Existe um ponto específico nos momentos difíceis em que a dor deixa de ser apenas dor e se transforma em algo mais profundo, mais silencioso, mais inquietante. É quando você percebe que não está apenas sofrendo pelo que aconteceu, mas pelo que isso desperta dentro de você. A tensão emocional nasce exatamente aí, não no evento, mas no significado que ele ganha. Porque quando algo difícil acontece, ele não vem sozinho. Ele traz memórias antigas, medos esquecidos, fragilidades não resolvidas, expectativas que você tinha enterrado fundo. De repente, o presente se mistura com o passado. E o futuro começa a assustar. A mente tenta correr na frente para se proteger. Cria cenários, antecipações, hipóteses. Tudo para evitar sentir aquilo que já está sendo sentido. E quanto mais a mente corre, mais o corpo aperta. O peito pesa, a respiração encurta. O silêncio fica barulhento. É nesse estágio que muitas pessoas acreditam que estão perdendo o controle. Mas, na verdade, estão chegando muito perto de uma revelação. Porque toda tensão emocional carrega uma pergunta escondida. Uma pergunta que insiste em existir, mesmo quando você tenta ignorá-la. O que em mim precisa ser visto agora? A tensão cresce quando você tenta continuar como se nada estivesse acontecendo. Quando força a normalidade. Quando se cobra força excessiva. Quando acredita que precisa estar bem o tempo todo. Mas o ser humano não foi feito para ser constante. Foi feito para sentir ciclos. E quando você tenta quebrar esse ritmo natural, algo dentro de você reage. Esse algo é a tensão. Ela se manifesta como inquietação, como pensamentos repetitivos, como cansaço sem causa aparente, como um peso que não sabe explicar. A tensão emocional é o acúmulo do não dito, do não sentido, do não aceito. Ela cresce lentamente, até que se torna impossível de ignorar. E é aqui que o vídeo começa a se aprofundar, porque a calma que você busca não aparece enquanto essa tensão for vista como inimiga. Existe uma verdade desconfortável, mas libertadora. A tensão não quer te destruir. Ela quer te acordar. Ela é o sinal de que algo está desalinhado entre quem você é e quem você está tentando ser para sobreviver. Talvez você esteja tentando ser forte demais. Talvez esteja se anulando. Talvez esteja carregando responsabilidades que não são suas. Talvez esteja vivendo no modo automático há tempo demais. A tensão cresce porque o corpo não aguenta mais sustentar uma versão de você que não é inteira. E quanto mais você se aproxima dessa verdade, mais intensa ela parece. Porque toda consciência começa com desconforto. Há um momento crítico, quase imperceptível, em que você percebe que fugir não está funcionando, que se distrair não resolve, que ignorar só prolonga. Esse é o ponto em que a tensão chega ao limite. E também o ponto em que algo pode mudar, porque logo depois desse limite existe espaço para a calma. Mas não a calma superficial. A calma que nasce da compreensão. Antes disso, porém, você precisa atravessar essa tensão sem lutar contra ela. Precisa permitir que ela fale. Precisa escutar o que está tentando te dizer. E o que ela diz, quase sempre, é simples e profundo ao mesmo tempo. Você não precisa se carregar sozinho. Essa frase, quando finalmente entra, muda tudo. Ela não resolve o problema, mas muda sua postura diante dele. E é exatamente nesse estado, nesse limite emocional, que as verdades que trazem calma começam a fazer sentido. Há verdades que não chegam como respostas. Elas chegam como acolhimento. Não interrompem a dor, não apagam o que aconteceu, mas mudam a forma como você permanece dentro do que está vivendo. As verdades que trazem calma não são conselhos externos. São reconhecimentos internos. São lembranças silenciosas de algo que, em algum momento, você esqueceu sobre si mesmo. A primeira verdade começa assim. Você não precisa estar bem para continuar. Existe uma pressão invisível para se recompor rápido, para mostrar força, para provar que está superando. Mas essa exigência cria uma ferida ainda maior, a culpa por sentir. A calma começa quando você se permite não estar inteiro. Quando entende que fragilidade não é atraso, é processo. Que existir também é atravessar dias confusos sem precisar explicá-los. Permitir-se sentir não acelera a dor. Ela a organiza. Ela a torna respirável. A segunda verdade surge logo depois,
quase como um sussurro. Tudo o que dói agora está passando por você, não definindo quem você é. Momentos difíceis têm a habilidade de ocupar todo o espaço interno. Eles fazem parecer que você é a dor, que você sempre foi assim, que sempre será assim. Mas isso é ilusão emocional. Você não é o que está sentindo. Você é quem observa o que sente. A calma nasce quando você cria essa pequena distância interna. Não para se afastar da emoção, mas para lembrar que ela não te resume. Nada que passa por você tem o poder de te reduzir, a menos que você se identifique completamente com aquilo. A terceira verdade aparece quando o silêncio começa a fazer sentido. Você não precisa entender tudo agora. A mente quer explicações, quer sentido imediato, quer fechamento. Mas a vida não funciona em linha reta. Algumas respostas só aparecem depois que a dor perde a urgência. A calma verdadeira surge quando você aceita o mistério. Quando entende que viver também é caminhar sem mapa. Quando solta a exigência de compreensão imediata. Há coisas que só fazem sentido quando o coração amadurece o suficiente para entendê-las. Essas três verdades não prometem conforto instantâneo. Elas oferecem algo mais profundo, estabilidade interna. Elas te lembram que você pode existir sem se apressar, que pode sentir sem se afogar, que pode atravessar sem se perder. A calma não vem de fora. Ela se constrói na forma como você se trata enquanto tudo ainda dói. E quando essas verdades se assentam dentro de você, algo muda. Não o mundo, mas a sua postura diante dele. E isso muda tudo. Existe um instante, quase imperceptível, em que algo dentro de você para de resistir. Não é quando o problema se resolve. Não é quando tudo fica bem. É quando você para de lutar contra o que sente. Esse é o verdadeiro clímax dos momentos difíceis. Porque até aqui, você tentou entender. Tentou suportar. Tentou ser forte. Tentou seguir em frente mesmo carregando um peso que ninguém via. E silenciosamente, isso te cansou. O clímax não chega com barulho. Ele chega com exaustão. Com aquela sensação de que não dá mais para fingir. Com aquele suspiro profundo que sai antes mesmo de você perceber. É o momento em que você admite, nem que seja só para si. Eu não consigo mais do jeito que estava. E essa frase, embora pareça derrota, é libertação. Porque tudo o que vinha antes era esforço. Era controle. Era tentativa de manter uma versão de você que já não cabia mais dentro da própria vida. No clímax emocional, você entende algo que muda tudo. A calma não nasce da força. Nasce da rendição consciente. Rendição não é desistir da vida. É desistir da guerra interna. É parar de discutir com a realidade. É parar de exigir de si um equilíbrio que só existe depois do acolhimento. É parar de se cobrar respostas quando tudo o que você precisa é presença. Nesse ponto, o corpo começa a falar mais alto do que a mente. A respiração desacelera. O peito solta. Os pensamentos ainda existem, mas já não comandam. E você percebe algo que antes parecia impossível. A dor ainda está ali, mas ela não te domina mais. Esse é o silêncio que antecede a calma verdadeira. Um silêncio que não é vazio. É cheio de aceitação, cheio de humanidade, cheio de verdade. No clímax, você entende que lutar contra um momento difícil só prolongava o sofrimento. Que a calma não estava escondida no futuro. Ela estava esperando você parar de fugir. E quando você para, quando realmente para, algo dentro se reorganiza. Não porque tudo fez sentido, mas porque você finalmente fez as pazes com o fato de que nem tudo precisa fazer sentido agora. Esse é o instante em que você deixa de perguntar por que isso está acontecendo comigo e começa a sentir: eu posso atravessar isso sendo quem eu sou. A mente desacelera porque não precisa mais se defender. O coração encontra espaço porque não está mais sendo pressionado. O corpo descansa porque não está mais em alerta constante. Esse é o auge emocional do vídeo, o ponto onde o espectador se reconhece, onde o silêncio fala mais alto do que qualquer explicação. E nesse silêncio, nasce uma verdade definitiva. A calma não elimina o momento difícil. Ela te devolve a si mesmo dentro dele. Depois de tudo o que foi dito, talvez você perceba que a calma nunca foi algo distante, reservado para quando a vida finalmente se resolvesse. Ela sempre esteve mais próxima do que você imaginava, escondida na forma como você se trata quando tudo aperta. Momentos difíceis não pedem pressa. Eles pedem presença. Pedem honestidade emocional.
Pedem que você pare de tentar ser alguém que não sente e se permita ser humano. As 3 verdades que atravessamos aqui não vieram para apagar a dor, mas para iluminá-la. Porque aquilo que é iluminado deixa de assustar. Aquilo que é acolhido deixa de gritar. E aquilo que é compreendido encontra descanso. A calma verdadeira não é a ausência de caos, é a capacidade de permanecer inteiro mesmo quando o mundo parece instável. É saber que você pode sentir sem se perder, que pode atravessar sem endurecer, que pode cair sem se abandonar. Talvez hoje você ainda esteja no meio do processo. Talvez nada tenha mudado externamente. Mas se algo dentro de você respirou diferente enquanto escutava essas palavras, então algo já começou a se reorganizar. E isso é suficiente por agora. A vida não exige que você esteja pronto. Ela só pede que você esteja presente. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, se alguma frase encontrou espaço dentro de você, eu te faço um convite simples e sincero. Comenta aqui embaixo o que você sentiu. Às vezes, colocar em palavras é o primeiro passo para aliviar o peso. Se inscreve no canal para continuar recebendo reflexões como essa. Este é um espaço de pausa em meio ao barulho do mundo. E compartilha com alguém que talvez esteja passando por um momento difícil. Você nunca sabe o quanto uma mensagem pode alcançar quem mais precisa. Que você siga com mais gentileza consigo mesmo. Que encontre calma não porque tudo ficou fácil, mas porque você ficou mais consciente. E que lembre sempre que atravessar também é um ato de coragem.